10, e fala assim: Elias, irmãos, depois desse momento que aconteceu essas coisas, se você for ler a Bíblia, fala que ele foi, levou todos os profetas até a beirada do rio e matou todos, irmãos. Todos foram mortos naquela noite, aquela tarde, todos aqueles profetas, a qual estava enganado. A consequência foi a morte deles, irmãos. Muitas pessoas estão erradas nesses dias. Muitas pessoas estão em caminhos errados nesses dias, atrás de religião, achando que religião vai saber, vai salvar, achando que religião é costume certo, porque fulano pratica, porque ciclano é influente faz, achando que a religião vai salvar. E todos nós, todas as pessoas têm conhecimento que o único Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Mas às vezes nós ocupamos tanto o nosso tempo, irmãos, em conhecer as religiões, e nós não procuramos ter tempo para conhecer Jesus. Jesus, irmãos, para que nós possamos estar diante da presença dele, para que mais e mais nós possamos fazer a vontade dele. Aleluia. E aqui Elias, irmãos, depois daquele momento, as pessoas se levantaram contra a vida dele. A rainha falou que ia matar ele, ia perseguir ele, ia matar ele. E aí, irmãos, ele viu que aquelas pessoas se amedrontou, caiu de cara no chão, mas eles não se converteram a Deus. Viu que o coração daquelas pessoas estavam presas, estavam sufocados, e ele se sentiu angustiado, ele se sentiu oprimido, ele se sentiu atribulado nesse momento, eu creio, e correu, irmãos, e entrou numa caverna. Ele se escondeu, irmãos, ele desanimou, falou assim: não me adianta mais fazer nada. As pessoas não querem acreditar no Deus Todo-Poderoso, as pessoas não querem reconhecer que somente Deus é Deus, as pessoas não querem buscar soluções para os problemas em Deus. As pessoas ainda querem ficar nos manjares do inimigo, praticando as coisas da carne, que aqui quando fala que esses homens se retalhavam as carnes, se cortavam, representa os desejos da carne, irmãos, representa a pessoa às vezes retalhar a carne. O que representa? Às vezes a pessoa está afundada nas drogas, está consumindo o próprio corpo, às vezes a pessoa na prostituição, sendo desvalorizado, sendo envergonhado, sendo tribulado, e tantas outras coisas, irmãos, e às vezes não percebe isso, porque está cegado às vezes ainda pelo inimigo. Aleluia, Deus. E aí Elias viu aquela situação, que aquelas pessoas não queriam um encontro verdadeiro com Deus, e ele fugiu, irmãos, desanimado. Ele disse, e aí Deus, o próprio Deus, foi ter com ele, foi conversar com ele. O próprio Deus. Vai vendo que passagem linda depois é essa na tua casa, o capítulo 18 e 19, lê na tua casa a Bíblia, irmãos, você vê que coisa maravilhosa que é. E no capítulo 19 e versículo 10 fala assim: e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Olha Elias falando para Deus: tenho sido muito zeloso para o Senhor, eu tenho feito o que é certo. Aleluia. Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram teus altares, mataram os teus profetas a espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Olha para você ver, irmãos, ele estava triste, estava angustiado. Falou: Deus, por que o teu povo, Senhor, se virou contra a tua vontade? Tem derrubado os altares, aleluia, tem matado os profetas à espada. Ô irmão, olha que coisa tremenda que Deus revelou agora. A Bíblia nos fala, irmão, a palavra de Deus nos fala, em Hebreus, se eu não me engano, em capítulo 12, capítulo 4, versículo 12 de Hebreus, fala que a palavra de Deus é como a espada de dois gumes, que corta a divisão da alma do espírito, juntas e medulas. Ela é capaz de discernir o pensamento do coração. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. E aqui a palavra aqui no Velho Testamento fala assim, irmãos, que eles derribaram seus altares e mataram os teus profetas à espada. Tem muitas pessoas, irmãos, usando a palavra de Deus para matar pessoas. Pessoas distorcendo a palavra de Deus para matar as pessoas, para enganar as pessoas, para destruir os profetas verdadeiros. Pessoas são sufocadas às vezes, irmãos, dentro dos ministérios, onde é pregada a palavra de Deus, mas não é pregada a verdade da palavra do Senhor. Pessoas ocultam, irmãos, os compromissos, só falam as bênçãos, as pessoas negam a palavra, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. Eu creio que algo grandioso, Deus Todo-Poderoso, vai fazer logo, irmãos, para a honra e para a glória do nome dele. E aqui quando Elias, irmãos, nesse momento triste, a espada, e eu fiquei só. Aí o profeta Elias falou assim: eu fiquei só, Senhor, aleluia, e buscam a minha vida para me matarem. Aí um pouco mais adiante Deus fala com ele, no versículo 18, a Bíblia nos diz assim, que Deus falou para Elias: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Olha você ver que interessante. Nós fomos orar lá no monte, estava uma bênção, e Deus revelou algo tremendo nessa passagem.
Porque Elias, ele combatia o pecado, irmão, combatia o que era errado. Ele lutava, pregava a verdade, fazia muitas coisas, até que fez esse grande acontecimento, e mesmo assim as pessoas não queriam um compromisso com Deus. Aleluia. E aí quando ele viu que as pessoas não queriam mesmo, ele desanimou. Ele falou, não resta mais nada, só tem eu de profeta mesmo. Ninguém quer acreditar, que se dane o povo. Que se dane. Eu não aguento mais, eu não quero mais. Mas aí Deus falou com ele, falou assim, não meu filho, calma lá, eu te escolhi. E não é só você que não se dobrou diante de Baal, não. Tem mais 7.000 que não se dobraram. Tem mais 7.000. Tem 7.000. Só que aí eu falei, mas cadê esses 7.000? Cadê esses 7.000 que não relata a Bíblia onde eles estão? Não fala o nome de nenhum deles. Não fala o que eles fizeram. Sabe o que é isso, irmãos? É muito crente que está sendo sufocado pelo inimigo. Muito crente, irmãos, que não está fazendo a obra de Deus. Muito crente que não está levando a palavra verdadeira. Muito crente que está escondido, está sufocado pelo inimigo. Às vezes não se dobra diante de Baal. Às vezes não está no meio da prostituição. Às vezes não está no meio da lascívia. Às vezes não está no meio da enganação. Às vezes não se dobrou, não beijou os pés de Baal. Às vezes não fez isso. Mas também não fez nada para Deus. Às vezes não fez o que? Não levou a palavra para ninguém. Às vezes não está fazendo nada. Está de inútil na terra. Aleluia. Mas por que Elias parece? Porque Elias, irmãos, é um homem tão cheio da glória do Senhor, que eu não aguentava ficar calado. E ele continuou a batalha, irmão. Pensa que ele parou aí, ele comeu um bocado e andou muito mais, que a caminhada dele era longa. Ele foi reconhecido lá em Tiago, irmãos. Aleluia. Tiago capítulo 5, aleluia, versículo 17. A Bíblia nos fala, aleluia. O próprio Tiago falando, dando testemunho de Elias, falava assim que Elias era um homem sujeito a mesmas falhas que nós. Quer dizer que ele era um pecador, irmãos. Mas mesmo assim ele orou e ficou 3 anos e meio sem chover. E ele orou novamente e choveu. Ele orou e desceu fogo do céu. Olha para você ver os milagres que Deus fez através de Elias. Por quê? Porque era um homem cheio da glória de Deus. O segredo, irmãos, é nós nos consertarmos diante de Deus, para que o fogo do Senhor caia sobre as nossas vidas, para que nós possamos ter a unção de Deus sobre as nossas vidas. Aí nós vamos ser, irmãos, declarar para todos os ventos que Jesus Cristo é poderoso. Nós não vamos nos amedrontar diante da multidão, diante das pessoas que se dobraram diante de Baal, ou aquelas pessoas que se calaram, não. Nós vamos fazer a diferença, nós vamos proclamar o Evangelho, para que muitas pessoas possam ter a salvação também, para a honra e para a glória de Jesus. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Peço que os irmãos se põem em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, a palavra de Deus nos fala em Romanos que aquele que confessar com a sua boca e crer no teu coração que Jesus Cristo morreu por nós e está vivo, esse receberá a salvação. Costumo ler esse versículo, que eu gosto de ler. Está em Romanos, capítulo 10, versículo 9, se não me engano. Aleluia, Jesus. Vou até ler novamente. Eu gosto de ler na Bíblia, porque a Bíblia, quem tem compromisso com a Bíblia é o próprio Deus. Amém, irmãos? Romanos, capítulo 10, versículo 9. Amém? Romanos é depois de Atos. Amém? Olha aqui que está escrito assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação.